Fala, gente! Bem, agora continuando a nossa playlist de Química Orgânica do Zero, aqui do Química Dedicada, em parceria com a plataforma Vem Enem. Então, olha só que eu preparei para vocês aqui. Vamos comentar agora, tá, sobre cadeias carbônicas. Cadeias. Bem, pessoal, uma cadeia carbônica a gente vai classificar de duas formas geral. Tá? Então, uma cadeia carbônica ela vai ser classificada em alifática ou aromática. Então, ou ela é alifática ou ela é aromática. São os dois grandes grupos principais que você tem que ter como base nesse momento. Tá? Então, uma cadeia carbônica ela pode ser alifática ou ela vai ser aromática. Tudo bem, gente? Olha como é super fácil, tranquilo, de boa. Então, vamos lá. Quando eu vou falar de cadeias carbônicas, turma, cadeias carbônicas, a gente vai ter que ter o foco no que forma de fato a minha cadeia. O que forma a cadeia é o carbono, tá? E o heteroátomo. O que é um heteroátomo, professor? Bem, turma, um heteroátomo é qualquer átomo que seja diferente de carbono que esteja ligado entre carbonos. Então, para ficar bem fácil isso, eu coloco aqui que eu vou ter carbono, oxigênio, eu posso ter o carbono, o enxofre, tá? Então, isso é um heteroátomo. Só vai ser heteroátomo quando estiver ligado entre carbonos. Então, eu vou colocar aqui uma cadeia, tá? Qualquer. E aqui entre os átomos de carbono, eu vou colocar oxigênio, enxofre, posso ter também o nitrogênio, posso ter o fósforo. São os principais, tá, que podem ser classificados como heteroátomo. Então acompanha aqui, ó, eu tenho o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio. Então eles serão classificados como heteroátomo. Somente, apenas, que fique claro isso, quando eles estiverem situados entre carbonos. Tá? Então nem sempre eles serão heteroátomos, essa é a condição. Mas quando eu vou classificar uma cadeia carbônica, o meu foco, tá, tem que ser no carbono e no heteroátomo, beleza, gente? Então acompanha comigo aí, olha, vem-te embora, vamos aprender química, reforça esse conteúdo. Química orgânica é importantíssimo para a prova do Enem, tá? Então tem como princípio essa nossa playlist aqui do canal te fornecer base, fazer você revisar, tá, da melhor forma possível. Então vamos começar aqui, ó, pela cadeia aromática. Uma cadeia aromática é aquela que vai ter o anel aromático. Só que esse anel aromático, ele vai ser representado por três duplas alternadas. Olha que bacana, olha. Três duplas alternadas. Então aqui eu vou fazer a alternância das ligações, porque no anel aromático vai ter as três duplas alternadas e essas duplas apresentam uma deslocalização. Elas são chamadas de duplas deslocalizadas ou duplas conjugadas. Então, fazendo o movimento aqui, ó, essa dupla vem para essa posição abaixo, a outra para a esquerda e a outra nesta posição. Então observa que devido esse movimento, tá, essa deslocalização dessas ligações do anel aromático, eu tenho o surgimento dessa representação do núcleo aromático, tá? Então aqui, olha, esse fenômeno é chamado de ressonância, tá? Esse fenômeno é chamado de ressonância. E essas formas distintas é chamado de formas canônicas, onde eu também vou ter a criação do híbrido de ressonância. O híbrido de ressonância, ele vai ser a forma mais estável, tá, do composto, porque uma só representação não é suficiente para demonstrar a estabilidade. Então aqui eu vou ter o híbrido de ressonância. Gente, olha que legal isso aqui, ó. O nome desse composto aqui, ó, é o benzeno, tá? E este anel aqui, ó, vai ser chamado de anel aromático ou anel benzênico, sendo que a palavra anel, ela pode ser substituída por núcleo. Então, vamos lá.
núcleo aromático ou núcleo benzênico. Quando eu vou extrair a fórmula molecular, eu tenho que tomar cuidado e contar cada carbono desse, ó. Nesse caso somam 6, então ficou C6H6. E os hidrogênios? O detalhe é que cada carbono aqui está fazendo 3 ligações. Então aqui vem um hidrogênio, outro também. E assim eu vou completando. Então ao total tem 6, então ficou C6H6. Essa representação é a mesma que esta última aqui da direita. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então colocando os hidrogênios, tá? Porque são apenas desenhos diferentes, sendo bem didático, eu vou ter C6H6. Tranquilo, gente, beleza. Então aí, olha, eu tenho a definição de cadeia aromática, quando tem um núcleo aromático ou 3 duplas alternadas. O conceito de aromaticidade, ele vai ser diferente, mas a gente vai comentar aqui no canal em uma outra playlist o que vem ser a aromaticidade. Mas por enquanto, para reconhecer um anel aromático, simplesmente basta ter as 3 duplas alternadas ou ter o núcleo aromático. Tudo bem? Agora, olha só, vamos classificar a cadeia aromática. A cadeia aromática, turma, ela vai ser dividida, tá, em mononuclear, ó que legal, ou polinuclear. Que show! Ó, pelo próprio nome, quando ela tem um núcleo, um anel aromático, ela é mononuclear. Se ela tem mais de um anel aromático, ela vai ser polinuclear. Então aqui eu vou colocar o exemplo para vocês, olha só. Tome cuidado para não achar que não é um anel aromático quando aparecer um nitrogênio aí na estrutura entre carbonos. Então não é porque tem esse N que deixa de ser aromático, não. Tem as 3 duplas, então é uma cadeia aromática. Então tem só um anel, eu vou ter um do tipo mononuclear. Beleza? Olha só. Mononuclear. Agora, quando eu tenho mais de um anel ligado, por exemplo, aqui eu tenho dois anéis polinuclear. Vamos contar aqui, olha, essa estrutura, ela pode ser representada dessa maneira: dupla, simples, dupla, simples, dupla. Aí vem para essas posições devido à ressonância. Então, fazendo aqui, tirando a fórmula molecular, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui é C10. Esses átomos de carbono aqui, olha, entre um anel e outro, eles não têm hidrogênio, já estão fazendo 4 ligações. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a fórmula molecular é C10H8. Olha que maravilha. Tá, então classifiquei aqui, ó, mononuclear e polinuclear. Mononuclear tem apenas um núcleo aromático. Polinuclear tem mais de um núcleo aromático. Beleza, gente? Só que a cadeia aromática polinuclear vão apresentar uma subdivisão, uma subclassificação, tá? Que é com núcleos isolados ou com núcleos condensados. Que bacana, olha. Tenho certeza que você vai dominar este assunto a partir de agora. Então eu vou colocar aqui, olha, essa cadeia bem simples,
Ó, anel aromático. Anel aromático. Polinuclear. Polinuclear. Aí aqui eu tenho com núcleos isolados. Por quê, professor? Porque eles não estão colados, eles não estão grudados, eles estão separados por um átomo de carbono. O detalhe é que você não pode se confundir, pode ser um carbono, pode ser um heteroátomo, desde que eles estejam segregados, eles estejam separados. Agora, quando eu tenho esta situação, ó, estão todos grudados, estão todos colados um no outro, então é polinuclear condensado. Olha a diferença. Anéis separados, isolados. Anéis colados é o condensado. Beleza, gente? Ó, acompanha aí. Já que eu comentei de cadeia aromática, a gente vai falar agora de cadeia alifática, tá? Então, aqui eu tenho cadeias alifáticas. Uma cadeia, eu posso classificá-la quanto à estrutura. Por exemplo, se a estrutura tiver ponta, se a estrutura ela pode ser aberta, quando ela possui ponta, ou ela pode ser fechada. Quando a estrutura ela é aberta, gente, ela pode ser chamada de acíclica. Ó, estrutura aberta pode ser chamada de acíclica. Estrutura fechada pode ser chamada de cíclica. Vem comigo, vem comigo. Agora, quando eu vou classificar na ligação, turma, a ligação, se ela for carbono com carbono só do tipo simples, nós vamos classificar como sendo saturada. Agora, se ela tem uma dupla ou uma tripla entre carbonos, eu vou ter a minha cadeia chamada de insaturada. Então, o segredo é olhar para o carbono e o heteroátomo. Aqui, ó, na cadeia aberta é com ponta. Com ponta. Se tiver ponta, se tiver extremidade, é aberta. Aqui, ó, é sem ponta, sem extremidade livre. Então vai ser fechada. Se a ligação entre carbonos ela é só do tipo simples, é saturada. Quando houver dupla ou tripla entre carbonos, aí eu tenho a minha cadeia insaturada. Agora eu vou classificar em relação ao heteroátomo. Bem, se existe heteroátomo, a cadeia vai ser heterogênea. O foco é no carbono e no heteroátomo. Se não houver heteroátomo, a cadeia ela é homogênea. Ok? Agora o detalhe, se ela for fechada com heteroátomo, ela vai ser chamada de heterocíclica. Vou colocar, ó, fechada, heterogênea. Heterocíclica. Você pode parar o vídeo e bater um print. Isso quando ela for fechada com heteroátomo. Se não houver heteroátomo, mas ela é fechada, ela vai ser homocíclica. Ok? Então aí você pode bater o print, homocíclica, quando ela não tem heteroátomo e ela é cíclica, ela é fechada. Dispersão. Na dispersão, ela vai ser classificada como normal, tá? Agora eu vou falar na dispersão. Então, a dispersão, colocando aqui, ó,
uma cadeia ela vai ser classificada como normal ou ela vai ser classificada como ramificada. Quando ela é normal, depende. Para ela ser normal, ela tem que ter duas pontas de carbono. Ou eu posso considerar com a literatura também, que quando ela tem apenas carbono primário e secundário. Para ela ser ramificada, ela vai ter mais de duas pontas de carbono. Ou ela vai ter carbono terciário ou quaternário. Apresenta os dois ou um dos dois. Tá legal? Então olha como eu faço. Dispersão. Cadeia normal ou cadeia ramificada. Normal, duas pontas de carbono. Ramificada, mais de duas pontas de carbono. Beleza? Então vamos revisar aqui, ó. Vou começar pela estrutura. O detalhe aqui que a estrutura, se ela for aberta, ela é com ponta livre, fechada, sem ponta. Se ela for fechada, ela pode ser chamada também de alicíclica ou cíclica. Beleza? Então, ela pode ser chamada de cíclica ou alicíclica. Dá o print. Ligação entre carbonos, porque quando eu vou classificar, o foco tem que ser no carbono e no heteroátomo. Então, ligação simples entre carbonos é saturada, dupla ou tripla, insaturada. Se tem heteroátomo, heterogênea. Se não tem, homogênea. Se for fechada com heteroátomo, heterocíclica. Se for fechada sem heteroátomo, homocíclica. Lembrando que a dispersão, tá, é o que acontece em relação à cadeia C, classificada como normal ou ramificada. Para ser classificada como normal, basta ter duas pontas de carbono ou carbono primário e secundário. Para ela ser ramificada, tem que ter mais de duas pontas de carbono, ou carbono terciário ou carbono quaternário. Tudo bem? Então vem seguindo aqui comigo, vamos visualizar isso na prática. Então olha, para a gente finalizar aqui, pessoal, vou fazer aqui algumas classificações. Por exemplo, aqui tem ponta nessa cadeia, então ela vai ser classificada como aberta ou acíclica. A ligação entre carbonos, olha, percebe que são do tipo simples, então ela é saturada. Beleza? Ó, só tem duas pontas, duas extremidades, então ela é normal. E por fim, não tem heteroátomo. Logo, ela é homogênea. Aqui, olha, no segundo exemplo, ela é uma cadeia aberta, também chamada de acíclica ou acíclica. Essa dupla ligação, olha, ela não é de carbono com carbono. Percebe que as ligações de carbono com carbono são simples. Então é uma cadeia saturada. Observa que o oxigênio não está entre carbonos, então não é um heteroátomo. A gente vai classificar como homogênea. Quantas pontas de carbono existem? Esse aqui é o último carbono, é o da ponta, aqui é outro, então só tem duas. Por isso ela é normal. Chegando na terceira, olha, ela é aberta, acíclica, como estamos acostumados. Ligação entre carbonos, ó, essa é uma ligação entre carbonos, isso aqui não conta, porque não é entre carbonos. Então aqui eu vou ter uma cadeia saturada. Observa agora que eu vou ter um oxigênio entre carbonos. Então ela vai ser heterogênea. E tem duas extremidades, uma, duas. Então normal. Beleza, gente? Tranquilo? Olha, vamos aqui, vamos passando adiante. Aqui ficou bem explícito, né? Ó, aberta. Ligação dupla entre carbonos vai ser insaturada. Cuidado, por exemplo, aqui, olha, esse oxigênio ele é um heteroátomo, ele acaba sendo um heteroátomo. Ele é basicamente assim, ó, C dupla O, oxigênio CH3. Então ele está entre carbonos, por isso é uma cadeia heterogênea. Só tem duas extremidades de carbono, então normal. Quando eu olho para essa cadeia aqui, olha, CH3, ela é aberta, tá? CH3 uma ponta, COH em outra, é aberta. Extremidade livre.
Aqui eu posso ter uma repetição, tá? Isso significa que esse CH2 se repete duas vezes, ele é um grupo saturado. Agora, esse cara aqui, olha, eu tenho 2 carbonos, eu vou multiplicar aqui, tá? Então fica C, 2 hidrogênios, cada um fica com 1 hidrogênio, divide na metade. Então a única possibilidade é ter uma dupla. Então quando você observa que tem CH parêntese 2, tem uma dupla. Então eu vou classificar como sendo insaturado. Não vai ter heteroátomo, porque aqui ó, C dupla OH. Então é homogênea, bem fácil. E tem 2 extremidades, é normal também. Fechou essa ideia? Vamos para o próximo exemplo. Separei aqui alguns exemplos que causam muita dúvida. Olha só. Isso aqui parece que é normal, mas não é. Observa que tem esse 2 aqui, gente, ó. Ele está multiplicando, então significa que aqui nesse cara eu vou ter 2CH3, né? Faltou um hidrogênio, só acrescentando CH. CH2. Que cuidado, esse parêntese significa que o grupo ou radical está ligado no carbono, no CH, que pode estar para cima ou para baixo. Vou colocar aqui voltado para cima. Aqui eu tenho carbonila NaH2. Então ela é aberta, né? Vou colocar bem aqui. Uma estrutura aberta. Além de ser aberta, ela é saturada. Ela é homogênea, não tem heteroátomo e ramificada. Bem, gente, o objetivo do curso é dar uma base para você, Química Orgânica do Zero, em parceria com a plataforma Vem Enem. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de se inscrever no canal. Acesse a plataforma www.vemenem.com.br e lá você vai encontrar a apostila com resumos de cadeias, de funções, toda a Química Orgânica do Zero e simulados, tá? Qualquer dúvida é só você comentar aqui no vídeo, beleza? Não esquece, vem com Química Dedicada em parceria com Vem Enem.